dos anos, José recebeu um dom de Deus, um dom, que era o dom de perceber coisas futuras. O dom de perceber coisas futuras. E quando ele compartilhava o sonho que ele tinha, os seus irmãos começaram a ficar com raiva dele, com inveja dele. E José estava ali com seus 14, talvez 15 anos de idade. E aí passou um momento, eles falaram, vamos dar fim ao nosso irmão. Porque na verdade havia o grupo deles e eles rejeitavam José. Pegaram José, levaram até um poço e colocaram ele lá dentro. E olha que situação, irmãos em conflito, irmãos em desavença, em contenda. A ideia era deixar José ali, mas eles queriam dar um fim em José. Aí o que eles fizeram? O Rubens, que era o irmão mais velho, falou, gente, não façamos isso, porque ele é nosso sangue, é nossa família, apesar de ser de uma outra mãe, mas é o mesmo pai, Jacó. Passou uma caravana indo para o Egito, venderam por quantas moedas, Gebaz? Nada, umas 30. Né? Umas 30 moedas. Foi vendido. Já pensou, os irmãos vendeu o próprio irmão? E aí a caravana levou. E lá, essa caravana vendeu para um homem chamado Potifar, que era um cidadão que guardava tinha uma autoridade local. E José ficou lá. Mas os seus irmãos falaram, o que nós vamos falar para o seu pai? Porque José era amado de Jacó. Era os filhos mais, como a gente diz, da rapa do tacho, né? Prodígio. E ele tinha esse prodígio, né? Aí pegaram a tenda, a túnica dele antes de vender, mataram um animal, salpicaram a roupa dele de sangue e entregaram para Jacó. O seu filho foi destroçado por um animal selvagem e trouxemos aqui a túnica que o Senhor deu para ele. E Jacó ficou inconsolável por muitos e muitos anos. Por que eu contei essa história para vocês na introdução do nosso assunto? Não dá para a gente poderia falar isso aqui o dia todo, vocês não iam se cansar. É uma história muito interessante. Eu já chorei assim algumas vezes quando eu li essa história. José, ele foi colocado como o segundo em toda a terra do Egito. Se imagine o que é ser o segundo? Faraó e José. Porque houve 7 anos de fartura e 7 anos de tremenda miséria, tremenda tragédia, fome, toda aquela região. 7 anos de seca. 7 anos de seca, 7 anos de total flagelo. E José se tornou governador do Egito. Quando seus irmãos vão para lá, José reconhece os seus irmãos. E ele entra em crise. Uma crise existencial. São meus irmãos. E ele vai e se esconde. Por quê? Porque tudo aquilo que acontece na vida de um ser humano não desaparece. Fica registrado no inconsciente. Todo trauma que acontece na vida da pessoa, seja a rejeição, seja a falta de afeto, seja vulnerabilidade, seja desprezo dos pais, desprezo de irmãos. José, assim como toda criança, não tem nenhuma condição de lidar com essa carga emocional. E aí o que o ego faz?
que é a personalidade que ainda não está bem estruturada. Não sabe lidar. Uma criança não sabe lidar com uma carga emocional dessa tão pesada. Aí o que a estrutura psíquica faz? Aloja no software do inconsciente, fica lá. Quando José vê os seus irmãos, vem tudo à tona o que ele passou. O fundo do poço, a venda dele para aquela caravana, tudo vem à tona, tudo que ele passa vem à tona. E aí ele se esconde dos seus irmãos. E aí... E a prisão, né? Moral da história. Ele era o segundo do Egito. Deus, na sua consciência, Deus fala para ele, José, não tem outra saída para você resolver esse trauma. Não tem. Você não pode se vingar dos seus irmãos. A vida deles está nas suas mãos, porque eles vieram de Canaã para comprar o alimento. O que você tem que fazer, José? O que você tem que fazer, José? Dá o perdão.